E depois quando eu termino... tá. Tá. Recebemos hoje, nós estamos no seminário, 17º seminário da Casa da Redenção. Eu nunca vi pessoa que gosta de celebrar e fazer festa, né? E com a modalidade tecnológica, para mim, todo dia é festa, né? Porque a gente pode... É um banquete espiritual, né? De aprendizagem, de conhecimento. Nós explicamos que estamos no canal pessoal por dificuldades técnicas e depois a gente transfere para o canal da entidade, para a Casa da Redenção. Mas mesmo assim, como fica tudo registrado, primeiro quero agradecer a Kellen, trabalhadora lá do cassino na cidade do Rio Grande, da Casa Espírita lá, militante, a Nova Esperança, que é um trabalho de resistência, porque eu me lembro quando começou dentro de um container, né? E foram modificando-se algum. Hoje está um pouquinho diferente. Um container desses de baú de levar para navio. Isso mesmo. Então, eu vejo, eu faço uma aferição, que é a resistência. A gente encontra a forma de fazer. Chico Xavier era mais ousado que nós outros. Era a sombra do abacateiro, né? Predileção. Mas também dentro de um container dá para começar uma obra para Jesus, né? Então, nós agradecemos a tua acolhida, o teu empenho, o teu esforço para abordar essa temática, porque nós sentimos essa necessidade, né, durante a construção do seminário, de abordar. Não tem sido fácil, porque temos tido alguns problemas do palestrante não conseguir, porque não tem internet, que surge contratempos. Então, alguns temas ainda não foram feita a exposição, por causa, né, e daí hoje ainda fazendo uma avaliação com a Arlete, eu digo, Arlete, quando era o presencial, às vezes o palestrante chegava 15 minutos antes, 15 minutos depois, quando não meia hora, por causa do trânsito, por causa de coisa. Agora é a internet. Tecnologia, a gente está em casa. Daí em casa estoura um cano d'água, dá um curto-circuito, alguém bate na porta. Então, eu estou partilhando porque eu acho interessante. Esses dias estava a trabalhadora, daí ela, na casa dela, na cidade do Rio de Janeiro, daí do lado tem um terreiro de Umbanda. Então ela falava, como ela estava com fone de ouvido, não escutava, e eu escutando os tambores, daí eu digo, olha, isso é a diversidade mesmo das situações, né? E a gente não pode encarar como, não pode ser assim. Nós não temos um estúdio na nossa casa, a prova de ruído. Então, nós temos que, apesar dessas dificuldades, ir vencendo. E tanto é que a tecnologia nos instrumenta, porque na maioria dos programas tira o ruído, tira o que não é importante. Então, a própria tecnologia organiza-nos, né? Então, assim, um abraço a essa família especial do Nova Esperança, um abraço a você, agradeço a acolhida, e antes de nós dar o início, nós vamos colocar o videozinho, como eu te informei, se eu pegar o mouse certo, porque eu estava com o backstage ali, se não desse certo um ou outro ia. Vamos lá. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. De volta, fizemos a nossa introdução
Eu convido a todos a levarmos o nosso pensamento. Nós temos uma assembleia aqui também, em direção à espiritualidade, rogando a proteção à nossa irmã trabalhadora e a nós que estamos aqui na sede física, e que possamos, ao longo das tuas observações, das tuas propostas, acrescentarmos um côvado no nosso entendimento, né? 1 milímetro na nossa compreensão acerca da responsabilidade, né? Da educação de nossos seres amados, na sua orientação de espiritualidade, nós espírita à luz do espiritismo, o evangélico à luz dos ensinos da Bíblia, conforme a compreensão, as tradições afro-brasileiras à luz da tradição ancestral. E essa abertura que nós temos que ter. Ainda hoje temos outras diversidades que precisamos ir tomando conta e consciência de como lidar com os nossos preconceitos, com as nossas inabilidades de compreender a diversidade da criação de Deus. Então, esta é a proposta de estarmos, o seminário é para isso, para a gente estudar e fazer as nossas reflexões. Então, nós agradecemos a Jesus, aos espíritos amigos, e já passamos a palavra para a nossa irmã Kelly Nogueira Gil, que fala do cassino, lá na cidade do Rio Grande, extremo sul do nosso estado. E seja bem-vinda, e a palavra contigo, minha amiga e irmã. Muito obrigada, seu Flávio, muito obrigada, Casa da Redenção, por essa oportunidade que dá para todos nós da Casa Espírita Nova Esperança, aqui do Cassino, de poder contribuir de alguma forma, né, contando as nossas experiências, dividindo, né, os nossos pensamentos acerca da doutrina espírita. Hoje, nós fomos convidados a falar um pouquinho sobre a evangelização e a diversidade. É importante até que se diga que nós não somos especialistas, né, na área da diversidade, mas nós temos experiência na evangelização e em receber crianças e jovens de diversas, com diversas habilidades, né? Diversas habilidades, diversos pensamentos, crianças diferentes, de todos os modelos e tipos, né? Então, para falar sobre igualdade, sobre diferença, é muito bom que nos tempos atuais a gente possa falar muito mais do que se falou antigamente sobre a igualdade, né, e sobre a diferença. Nunca se falou tanto sobre igualdade e diferença no mundo. E hoje, como por causa de tanto debate, né, nós temos a oportunidade de pensar: nós somos iguais? Nós somos diferentes? Afinal, né? É claro que todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais na criação, na finalidade da criação, né, do porquê estamos aqui. Todos nós somos iguais nos direitos. Todos nós estamos sendo regidos pela mesma lei. É tudo igual para todos nós, né? Inclusive, na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec até pergunta para os espíritos se nós, espíritos, somos criados bons ou maus. E lá na resposta, ele fala justamente sobre essa igualdade, porque os espíritos disseram, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Na questão 803, falando sobre igualdade, Kardec coloca um comentáriozinho onde ele diz assim: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Então, vejam, como nós já afirmamos, né, todos nós somos iguais para Deus, né, aos olhos de Deus.
E lá na questão 804, Kardec perguntou aos espíritos, né? Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Deus não tinha dado todas as aptidões para cada um de nós, né? Por que essas diferenças? Já mostrando, né? E Kardec aí já estava colocando o quanto nós somos diferentes. Porque se nós não tivéssemos essas diferenças, então ele não teria perguntado, né, nessa forma. Então os espíritos responderam: Deus criou todos, aliás, Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí o se afeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Então, as experiências nos dão, as experiências diferentes, embora tenhamos todos as mesmas condições de trabalho aqui na Terra, né? As condições os recursos, né, são os mesmos para todos nós desde o início das nossas encarnações. É claro que agora uns têm condições diferentes dos outros, mas no início as condições eram as mesmas. E nós, por causa das nossas escolhas, por causa do nosso livre-arbítrio, nós fomos tendo experiências diferentes, né, pelas escolhas diferentes, e acabamos, então, tendo aptidões diferentes, né? E aí ele continua, ó, os espíritos continuam. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer com a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Então nós vemos que nós somos todos iguais, mas temos muitas diferenças. Somos iguais, mas diferentes. A história nos mostra o nosso, o que nos contam, né? Vem vindo aquelas, vai mostrando o nosso comportamento diante do diferente, diante daquilo que nós consideramos diferente do padrão, que a gente considera padrão, né? E vai variando, se a gente for observar, varia conforme a necessidade, conforme a cultura, conforme a época, a forma como nós nos comportamos diante do diferente. A velhice e a infância, por exemplo, né, que são gerações totalmente diferentes, né, idades diferentes, elas nem sempre recebem as mesmas considerações, o mesmo apoio, a mesma visibilidade. O idoso, até hoje, tem culturas que consideram a idade, né, do idoso como sabedoria, como experiência, né, respeito, enquanto que em vários outros lugares, em outras culturas, a gente repara que o idoso já é considerado um incômodo, né, um atrapalho, já significa uma coisa que desacomoda. As pessoas consideram o idoso como o ultrapassado, bem o contrário da sabedoria, né? E isso varia de cultura para cultura. Já a criança já foi considerada ao longo dos tempos, e até hoje, em muitas situações, a gente vê que muitas vezes a criança é considerada promessa, mas muitas vezes a criança também já foi considerada uma mão de obra barata, né? A gente vê através da história isso nos mostrando. Varia, então, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, de acordo com a classe social, isso vai ficando diferente. Então, as diferenças que existem são inúmeras. Hoje nós vamos falar sobre algumas delas, né? A gente sabe que são inúmeras, na criação divina, as diferenças são inúmeras. Mas hoje nós vamos falar sobre essas diferenças, né? De idade, sobre essas diferenças de gerações, diferenças do corpo físico, diferenças de gênero, de opinião, que é o que nós encontramos na nossa evangelização, nas nossas casas espíritas. Até mesmo antigamente, quando no período nômade da civilização,
se demonstrava diante até das limitações de corpo, né, das restrições físicas, das restrições intelectuais. A gente via que no povo nômade, essas deficiências, vamos chamar assim, e até pedimos desculpa, né, se usarmos palavras inadequadas, porque, como a gente já disse, né, nós não somos especialistas nisso, a gente luta para aprender cada vez mais e vai melhorando cada vez mais, mas ainda tem aquelas tradições, né, aquele formato de falar que ainda pode ser inadequado, né, mas é importante que se saiba que estamos lutando para melhorar. Mas então, os nômades, né, consideravam as pessoas diferentes que tinham algumas limitações do corpo, ou que tinham perdido a visão, ou que nasciam com alguma deficiência, né? Se por acaso eles precisassem mudar de lugar por vários motivos, né? Ou porque já tinha vindo a seca, ou porque estava em época de cheia, eles precisavam trocar de lugar, né? Então, se via assim que se aquele deficiente tivesse algo para ofertar, se ele tinha alguma habilidade diferente e que ele não fosse, se não tivesse ninguém que substituísse ele, ele era levado junto com o clã. Agora, se ele fosse atrapalhar, né, dificuldade de locomoção ou qualquer outra coisa, se ele não fosse útil, ele era deixado para trás. E graças a Deus, né, as coisas foram evoluindo. Se vê também que em várias culturas, pessoas com deficiência, né, pessoas com restrições físicas, com transtornos, tudo mais, são consideradas pessoas endemoniadas, né? Em algumas culturas se via isso. Em outras culturas, elas eram consideradas como amuletos da sorte. Então, as coisas, graças a Deus, vão evoluindo cada vez mais. Tem uma passagem, né, dentre várias passagens de Jesus, onde ele nos ensinou tanto, né, e onde ele, em todas as ocasiões, ele procurava sempre nos ensinar. Qualquer coisa que acontecesse, ele buscava um ensinamento ali. Mas teve uma que nos chama muita atenção, que é uma passagem que está ali no livro Boa Nova, no capítulo 11, que tem o título Sermão do Monte. E eu vou pedir licença, inclusive, para ler essa passagem, né? Porque ali Jesus aproveitou para mostrar o quanto a diferença não impede ninguém de ser útil, né? Não impede de nada acontecer. Então, conta, né, que nos primeiros dias do apostolado de Jesus, um pequeno grupo resolveu procurar Levi na sua casa. E era um grupo que Humberto de Campos coloca, né, um grupo de infelizes procurou Levi. E eles queriam explicações sobre o evangelho do reino, porque eles queriam trabalhar para ajudar, queriam ajudar na divulgação do evangelho, né? E o Levi achou meio estranho que aquelas pessoas, né, desafortunadas do mundo, né, que tinham tantas dificuldades, quisessem ser úteis ao evangelho do reino. Ele achava que não dava, porque ele aí coloca assim, ó, afinal, disse aos infortunados que o procuravam, o novo reino congregará todos os corações sinceros e de boa vontade que desejem irmanar-se como filhos de Deus. Mas que podeis fazer na situação em que vos encontrais? E aí olhou para 3 deles e dizia assim, que poderás realizar, Lisandro, tu que és aleijado? E tu, Áquila, que fostes abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Porque ele considerava que eles não tinham nada para oferecer, né? Já que eles tinham tantas dificuldades, né? Alguns de locomoção, outros financeiramente, né? E eles ficaram meio chateados, porque até reconheceram que nós somos assim, então, certo, a gente não tem mesmo nada para oferecer, né? E, claro, isso né, tem para quem quiser ler, né, e é melhor, tem toda uma explanação direitinho, né? Mas, em miúdos, aconteceu assim. E aí passou alguns momentos e Jesus chegou na casa do Levi e ele resolveu contar, né, alegremente contar para Jesus e sorriu ingenuamente, relatou a ocorrência, terminando alegremente a sua exposição com estas palavras.
Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E tu vê que quantas vezes nós damos um fora desse jeito, né? Quantas vezes a gente, por informação, por desinformação, nós também cometemos essa gafe horrorosa que Levi cometeu, né? Porque ele se deu conta, no momento que estava falando isso para Jesus, porque ele falou, né? Que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos. E aí ele se deu conta que tinham alguns colegas apóstolos ali dele, que também eram pessoas que não tinham poder aquisitivo, né? E que estavam ali contribuindo. E aí ele se dando conta, né, da gafe, ele resolveu dar uma remendada dizendo: é justo, esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum. São homens fortes, desassombrados, e o bom trabalho lhes cabe. Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuram. E Jesus, muito paciencioso, né, que maravilhoso que colocou, né, para Levi. No entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Então, Jesus fez questão de colocar que eles eram deserdados da família humana, né? Que nós é que tínhamos abandonado, né, as pessoas ditas desafortunadas, né? Que quem é que pode dizer que eles eram infelizes pelo fato de terem limitações, né? E Jesus continua, né? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E é verdade, né? Quando a gente está passando por dificuldades, é que nós nos aproximamos muito mais de Deus, porque a gente precisa de ajuda, né? Buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos aos céus, nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com alta preocupação, com a mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Então mostra assim, né, que Jesus, claro que ainda continua o diálogo entre os dois, né, só trouxe um pedacinho aqui para que Jesus já nos falava há mais de 2000 anos, né, que as diferenças eram apenas diferenças, que não tinha por que nós nos preocuparmos em achar que um outro tinha mais condições do que a gente, né? Foram tempos difíceis para todos que viviam naquela época. Imagina tendo limitações físicas ou mentais, né? Para esse pessoal, né, que chegou para o Levi, que tinha essas limitações, que o Levi achava muito horrível, né? Porque tanto que ele achou que eles não tinham condições de ajudar. Imagina para eles, né? Com deficiências, com transtornos, com síndromes, devia ser muito mais difícil. Porém, felizmente, hoje nós falamos, debatemos, refletimos muito mais sobre os nossos comportamentos diante dessas diferenças, que são inúmeras, de corpo, de gênero, de opinião. Nós já evoluímos muito, mas ainda falta um longo caminho a ser percorrido, principalmente com relação à divergência de opinião. Né? Agora nós estamos chegando na fase das eleições, né? Perdão. E ali é um teste, né? Nesse momento vai ser um teste para nós respeitarmos as diferenças de opinião, né? Que são inúmeras. A Casa Espírita, o que fazer diante desse tema? Como a Casa Espírita pode contribuir para esse tema de diferenças, né, para esse tema diversidade? E a nossa evangelização infanto-juvenil, como é que a gente pode tratar desse tema com as nossas crianças, com os nossos jovens? Como nós vamos agir diante das diferentes crianças e jovens que se aproximam das nossas casas espíritas para entrar nas nossas evangelizações, para adquirir o conhecimento e o consolo que a doutrina espírita nos traz? O espiritismo, ele nos ajuda de uma forma imensa, contribuindo como uma doutrina consoladora, como uma doutrina esclarecedora.
como uma doutrina que nos reeduca, educa e reeduca. Nós temos, além das obras básicas que falam muito, né, sobre a importância, da gente respeitar as diferenças, né, sobre todos os assuntos morais que nos ajudam na nossa reforma íntima. Além disso, ainda tem várias outras obras complementares, né, que nos ajudam, nos orientam a como agir diante das diferenças, diante da nossa dificuldade de enfrentar as diferenças. Porque nós ainda temos, né, eu digo nós, no geral, é claro, né, muitos de nós ainda temos dificuldade diante das diferenças, não sabemos como agir, agimos muitas vezes, metemos os pés pelas mãos e agimos como Levi, né, é claro que ele não fez por mal, porque eu me enxergo muitas vezes no lugar do Levi, e eu não considero que eu faça, quando eu cometo essas gafes, eu não considero que eu estou fazendo por mal, né, então, mas a gente já está no caminho certo porque estamos tentando nos melhorar. E é importante também que a gente lembre que, independente da causa e do efeito, porque a gente vê muitas pessoas pensando, mas se o fulano tem essa limitação, se ele tem essa dificuldade física ou essa dificuldade mental, né, intelectual, é porque ele deve ter sido isso, isso e isso na outra vida. Não sabemos. E isso é o que menos importa para cada um de nós. A gente, aí já é um outro treinamento, né? O de não julgar. O que importa é que essa pessoa, que pode ser nós, que pode ser um parente nosso, que pode ser o nosso vizinho, afastado da gente, pode ser, é uma pessoa. Seja ela com uma restrição motora, sensorial, intelectual, de qualquer outra ordem, qualquer outra diferença que ela tenha da gente, né? E nós falamos dessas restrições porque nós temos crianças na nossa evangelização que têm algumas restrições físicas, né? E até motoras e sensoriais, né? Mas essa pessoa é um irmão, e é isso que a gente tem que lembrar, né? É um irmão, é um espírito que está em evolução e que necessita, como cada um de nós que podemos nos considerar dentro do padrão estabelecido pela sociedade, mas todos nós, independente de termos ou não limitações, de sermos diferentes ou não do padrão, todos nós somos iguais no sentido de que nós necessitamos do aprendizado, nós precisamos ter experiências que nos deem um aprendizado para reparação das escolhas más que nós fizemos anteriormente. No passado, né, para desenvolver outras habilidades que até então nós achávamos que não tínhamos, né? A gente muitas vezes não conhece a habilidade do nosso olfato ou do nosso tato até termos a dificuldade da visão, né? A gente muitas vezes não tem a noção da importância da acessibilidade até nós termos necessidade. Então, muitas vezes, essas coisas se apresentam para nós justamente para que a gente possa aprender com elas, né? Tudo é aprendizado, nada é castigo divino. Hoje, pode ser o outro que está com essa dificuldade, amanhã pode ser eu, através das sucessivas reencarnações. E na evangelização é muito importante que a gente trabalhe essas diferenças com as crianças e com os jovens. No ano de 2012, eu procurei foto, procurei algum vídeo, não achei, mas nós fizemos uma apresentação, porque a gente sempre trabalhou, né? Existem aulas específicas, aulinhas específicas, tanto para as crianças quanto para os pré-adolescentes e para os adolescentes da evangelização. Existem aulas específicas para trabalhar as diferenças, o respeito às diferenças. Mas todos os dias de evangelização é trabalhado isso em aula, porque eles precisam aprender a conviver, né, com os colegas, então de alguma forma ou de outra é trabalhado. Mas num desses trabalhos que a gente fez, foi uma apresentação que nós fizemos com todo o pessoal da evangelização, lá no inicinho, né, a nossa casa foi fundada em 2009, mas em 2012 nós fizemos esse trabalho, onde a gente usou uma música do Patati Patatá, que era uma música que, embora seja cantada por palhaços, e é uma música lindíssima, lindíssima. E é uma música que fala sobre as diferenças. E vou pedir licença até para cantar.
entre aspas, que é uma música até que nos emocionou muito na época, e eu lembro que na apresentação a gente colocou alguns com peruca, outros com óculos, eles tentaram, né, se fantasiar de formas diferentes e com gostos diferentes para mostrar as diferenças. E a música dizia assim: os meus amigos são diferentes, se olhar você vai ver que eu tenho amigos de todos os tipos, e é assim que deve ser. E aí, durante a música, eles colocam diferenças entre amigos. O Marcelo tem a pele escura e o cabelo cacheado. A Fernanda é branquela, de cabelo ondulado. Os dois são bons amigos, estão sempre lado a lado. E dá outros exemplos também, né? Mas no final, que é uma frase assim muito legal, que diz: ninguém é igual, somos todos diferentes. E o que importa mesmo é o que a gente sente. Então foi lindo, foi um momento lindo, né, da nossa apresentação, onde a gente trabalhou, né, essa música com as crianças e com os jovens também. E eu me lembro, me arrepio até, me emociono lembrando, porque foi um momento muito legal de troca de energia, né? E todo mundo abraçado, cantando. Foi muito bom. Uma pena que eu não pude trazer a foto. Mas eu tenho outras fotos, até se o senhor puder me ajudar compartilhando, seu Flávio. Sim. As fotos que eu trouxe. Lá. Chegando. Aí nós temos, ó, nessa foto, a gente tem um momento em que nós trabalhamos as diferenças de gerações. Isso foi em 2019. Nós queremos fazer novamente esse tipo de encontro, mas vamos ter que esperar um pouquinho, né? Até dar uma sentada na poeira. Mas em 2019 nós levamos a nossa juventude para cantar, né, e tocar junto com os idosos, no pensionato de idosos que tem aqui em Rio Grande, do lado do Hospital do Coração. E foi muito legal, muito, muito, muito legal. A gurizada conversou, eles escutaram muito os idosos, eles cantaram juntos. Teve uma senhora que inclusive desencarnou ano passado, a dona Lucy, que participou também, né, com a gente. Ela até, acho que não botei foto dela aqui. Aqui mostra, né, os nossos jovens sentados, escutando os idosos contarem as suas experiências, né? Aqui tem nessa outra foto também essa senhora, né, contando história, e a gurizada aqui bem atenta, né? Aquela lá no fundo, que é a dona Lucia, ela tinha, né, 100 anos na ocasião, e ela tocou piano para nós. Foi uma experiência maravilhosa, porque a gente queria mostrar para os nossos jovens que são privilegiados, não só por participar da evangelização, né, que já é um privilégio, mas eles não têm grandes dificuldades, né, financeiras, e tem família, a maioria deles tem família estruturada, tudo mais. Mas a gente queria mostrar que a vida não era tão fácil assim, né? E até a diferença mesmo de experiências, né? É tão bom a gente conhecer o futuro, né? E para os idosos foi maravilhoso lembrar a juventude, né? Eles contaram histórias, foi maravilhoso, né? Da sua juventude. E aqui nós temos também, deixa eu ver se aqui mais para adiante, aqui a gente tem um trabalho, né, que a gente tem com as crianças nessa atividade aqui. Como é o nome dessa brincadeira? Agora me fugiu o nome. Mas é uma brincadeira, é o Twisted, eu acho, não me lembro, mas tem outro nome mais comum. Mas as gurias trouxeram esse jogo para trabalhar as diferenças com eles, né? As Alessandras, que são as evangelizadoras aí do primeiro ciclo, trazem, né, sempre atividades diferentes para que a gurizada se divirta estudando a doutrina espírita, e elas trabalharam já esse ano, né, as diferenças do respeito às diferenças do corpo, né, para eles se aceitarem e aceitarem o outro também, que é muito importante, a autoaceitação, né. Depois eu acho que tem mais uma aqui. Aqui o nosso maternal aqui também trabalha
a aceitação do corpo, as diferenças. Só que o que a gente reparou com todo esse trabalho que a gente tem, né, na evangelização, nós reparamos que quem precisa mesmo trabalhar o respeito às diferenças não é essa nova geração de agora. Quem precisa mesmo trabalhar o respeito às diferenças é a minha geração e as gerações anteriores, sabe? Porque conversando com as gurias, né, com as evangelizadoras, a gente vê que para as crianças não tem diferença, não existe diferença. Eles querem apenas brincar e ter amigos, né? A gente conversando, vendo que para eles não importa a cor da pele, nem se lembram disso. Não importa o gênero, nem querem saber. Não importa se ele tem alguma síndrome, se ele tem alguma dificuldade, se ele tem algum transtorno do espectro autista. A criança não quer nem saber. Tanto a criança quanto o jovem. Eles querem se dar bem uns com os outros, eles querem ter amigos, eles querem debater os assuntos. Estão nem aí. Isso é uma dificuldade, uma questão que eu vejo para minha geração, da minha geração para trás. E aí a gente vê também que nós precisamos nos preparar internamente. Primeiro a gente tem que dar uma aulinha de evangelização para nós mesmos, para depois falar para eles, né? Eu, como professora também, eu dou aula na rede pública estadual do Rio Grande do Sul, aqui no Cassino, na Escola Silva Gama, e eu reparo, eu tenho 3 terceiros anos do ensino médio, eu já tive outras turmas, né, outras séries, né, que eu dava aula, e sempre que a gente tinha alguém dito diferente, né, ou com dificuldade de locomoção, ou alguma criança com síndrome de Down, ou com o transtorno do espectro autista, não era uma questão, todos se davam bem, todos, ninguém se importava com nada, né? Hoje, no terceiro ano, que são adolescentes, né, jovens que querem festa, querem se divertir e tudo mais, nós temos um aluno com transtorno do espectro autista e é um rapaz que se dá bem com todos, sabe? Ele é incluído sempre nos grupos, não é uma questão, sabe? Que a gente fica pensando, será que vão excluir? Não, eles nem pensam nisso. Todo mundo conversa junto, todo mundo se dá bem. O que precisa ainda ser trabalhado, né, do respeito às diferenças é na diversidade de opinião. Ali na minha escola eu vejo isso, né, que ainda eles têm dificuldade de aceitar o que o outro pensa. Mas com relação às diferenças físicas, de cor de pele, ou se tem alguém é diferente porque tem algum transtorno, isso não é dificuldade para eles. Claro que isso de uma forma geral, a gente sabe que existem as exceções, né? Ainda tem alguns espíritos que né, dessas novas gerações que ainda são antigos como eu, né? Mas são é como se fossem da minha geração. Mas é um trabalho que deve ser feito com a gente, né? Primeiro. E aí a gente aprende tanto com essa gurizada da evangelização e com a juventude em geral, né? E a gente sentiu isso na evangelização, porque nas nossas turmas atuais de evangelização, nós temos uma criança e um jovem com transtornos do espectro autista. Uma criança no maternal, que é nessa turminha. O senhor pode colocar para nós de novo, o seu Flávio? Isso, nessa foto aí, ó. Nessa turma, nós temos uma criança com transtorno do espectro autista. E também temos na juventude, que eu trouxe foto, já vou mostrar. E foi uma preocupação da mãe do menino. Tu vê aqui. Ela é jovem, mas ainda ela estava com preocupação, né? De conversar com as crianças, porque quando o menino estava na aula, né? Isso, quem dá aula de evangelização para essa turminha é a Cristiane Solano e a Fernanda Rodrigues. Elas comentando, né? Que a mãe estava preocupada, porque o menino, quando chegava na aula, às vezes, não sempre, ele precisava fazer algumas atividades adaptadas, às vezes ele dava alguns gritinhos e tudo mais, mas as crianças não se observava que elas davam atenção para isso. Para elas, tudo bem, né? Só que a mãe se preocupou, e aí fizeram um trabalho com as crianças e com os pais. Num primeiro momento mostraram esse, que eu não vou passar o vídeo, eu só tirei um print, para que as pessoas que tivessem interesse pudessem dar uma olhada, mas eu tirei um print, né, para o pessoal ver. Essa moça,
que é do canal Fafá Conta, ela conta histórias. E ela contou uma historinha desse livro da Andrea Werner, que é Meu Amigo Faz. E as gurias passaram esse vídeo para as crianças do maternal, que eram de 3 a 5 anos, né? Eram e são de 3 a 5 anos. Passaram esse ano. E elas assistiram o vídeo, adoraram a historinha, né? Foi maravilhoso. Depois elas desenharam, né? Pintaram, aliás, o coração com o quebra-cabeças, que é o símbolo, né? Da campanha de valorização, né? Do autista. Fizeram as pinturas, tudo mais. Depois passaram um vídeo também para os pais, né? Para que os pais também tivessem a conscientização do que é o autismo, né? Porque a gente não tem tanta informação quando a gente não tem isso na família. Então é importante que as pessoas saibam para ter uma convivência boa, né? Com as diferenças. Mas o que mais impressionou as gurias foi que quando as gurias começaram a conversar com elas, vocês viram, né? Que o nosso coleguinha, ele às vezes dá uns gritinhos e tudo mais, e as crianças que ficavam olhando assim para as evangelizadoras dizendo, tá, e aí? O que tem? A gente já sabia, daí? O que importa é isso? Né? Então, isso nos dá uma alegria muito grande, porque era uma questão para nós, adultos, para a mãe da criança, né? Que como mãe ficava preocupada, né? Mas para as crianças, não é uma questão. Elas convivem bem, tranquilamente, né? Nós temos também aqui na nossa juventude, né? A gente vê nessa foto que tem diferenças físicas, cor de cabelo, né? Textura do cabelo, crespo, liso, cacheado, né? Uns usam boné, outros usam óculos, tem barba, mas uma delas tem, inclusive, bebê, que é um amor, o nosso xodó, o Lohan, mas não é questão para eles se tem algum colega com transtorno do espectro autista, se alguma colega tem um bebê, se algum deles tenha um gênero diferente do que mostra a sua imagem. Para eles isso não é importante. O importante é conviver, o importante é se dar bem. Eles estão lá para se divertir, porque essa dupla, né, que dá a aula de evangelização, a Luciane e o Christian, eles trazem jogos, fazem altas brincadeiras com a gurizada para que eles se divirtam e estudem a doutrina espírita, né? Então é maravilhoso, porque a gente vê que não tem diferença nisso aí, né? Inclusive nessa turma aí de evangelização da juventude, no domingo passado, que eles fazem a evangelização domingo à tarde, participou um colega dessa menina aqui do cabelo cacheado, um colega dela que é meu aluno, inclusive, na Escola Silva Gama. Ele é ateu e como é amigo dela, ele quis saber como é que funcionava, e foi, disse que adorou. Só que antes ele estava meio assim para ir, né? E aí a Suelen, né, que é essa moça, disse para mim, ai, professora, ele está pensando que não é bom ele ir porque ele é ateu. E aí eu disse para ele, não, Guilherme, vai, que não tem problema nenhum, né? A gente lá é para debater, e ninguém vai ficar te incomodando porque tu é ateu. Pode ir, não, se não gostar, não precise mais. E ele foi, disse que adorou, se divertiu, né? Então, diferença para eles existem algumas, é claro, né? Ninguém é perfeito, mas essas diferenças esses preconceitos que nós adultos, né, da geração adulta atual tem, já está se esvaindo, não está aparecendo muito nas crianças e jovens da atualidade. Eles estão vendo que o que importa é a reforma íntima, né, a melhora do nosso interior. E é como diz, né, lá no Evangelho, né, o homem de bem, né, sobre o homem de bem. O homem de bem é bom, é humano, benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seus irmãos. Então é isso que a gente precisa, né, usufruir da doutrina espírita, com todas as suas informações, com todos os recursos que a doutrina espírita nos traz, para nos ajudar nessa reforma íntima, né, nessa melhora a cada dia, para nós irmos nos modelando da forma correta, né? Vendo que existe a diversidade humana, que todos nós temos direitos iguais, somos iguais perante a criação, mas nós somos diferentes, e isso é rico,
né? É o que traz a riqueza para o nosso aprendizado. E é isso que vai nos fazer evoluir, são as diferenças, né? E nós, como espíritas, precisamos cooperar para que essa evolução da humanidade se acelere cada vez mais, né? É nossa obrigação, como espíritas, né? Tendo a informação, de contribuir para essa evolução, né? Usando Jesus como nosso guia e modelo. É isso que nós procuramos passar para os nossos evangelizandos, né? E falando em diferença, nós queremos compartilhar também. Aqui tem, né, uma das turmas de evangelização, não é só essa, também em outras turmas tem, mas nessa turma nós temos um menino que não está aparecendo aqui direito, eu tentei achar uma foto melhor, mas não apareceu. Essa turma até é a turma do Chico, do filho do Vilmar, né? O Chico tem um colega que participa da nossa evangelização online, lá de Balneário Camboriú. Então, ele quer participar da nossa evangelização, participa todos os domingos sem falta e enriquece a nossa evangelização com as suas colocações. Ele é amigo da gurizada que está ali, né? Ele trocam ideias, ele tem mais identificação com o Chico, e então ele fala com o Chico, convida o Chico para ir lá para casa dele, né? Como se fosse perto. Então, assim, tem aquela interação. E isso claro que não é a diferença que a gente está falando, mas já que se falou em diferença, a gente fala com orgulho que a nossa casa também aproxima, né? E é uma coisa diferente do que não existia antes da pandemia, né? Quem é que pensava nisso antes da pandemia? Pode até ser que acontecesse, mas eu nunca tinha ouvido falar. E uma coisa mais diferente ainda, né? É que também nessa turma nós temos um casal de evangelizadores que eram trabalhadores da nossa casa aqui, antes da pandemia, já eram evangelizadores da nossa casa e tiveram que ir embora por causa do serviço, tiveram que ir embora para o Rio de Janeiro. E nós ficamos muito chateados, né, porque eles estavam indo embora, não queríamos perder esses trabalhadores maravilhosos, que é a Noemi e o Gabriel, e eles também não queriam, né, perder esse vínculo com a casa e queriam continuar trabalhando na evangelização. Então, para isso, eles continuam participando dos nossos grupos de estudo online, né? Porque a gente pede que participem dos grupos de estudo. Então, eles participam dos grupos de estudo online, eles assistem às nossas reuniões públicas, né, de palestra online, continuam conectados com a nossa casa e nos domingos, né, quando é eles que dão a evangelização, porque às vezes é a Cândida aqui, a Graciela e eu, né, nessa turma, mas nos domingos que são eles que dão a evangelização, a gente coloca o data show, coloca eles numa tela maior, né, e eles parece que eles estão aqui, sabe? Então, é uma diferença, né, da nossa casa, que talvez algumas pessoas achem estranho, achem que não seria, mas está fazendo muito bem para as nossas crianças, continuar em contato com os evangelizadores que eles já conheciam, e faz muito bem para os nossos colegas, né? Faz bem para nós, que continuamos conectados com eles. Mas então, meus amigos, né, era essas as fotos que a gente tinha, seu Flávio, até se o senhor quiser. Bom, até vou tirar daqui. Descompartilhar. Não precisa. Mas, então, era essa a mensagem que a gente tinha, né, para passar, a experiência que a gente tem com a evangelização e a experiência que a gente tem de tratar as diferenças dentro da evangelização, né? A gente viu que somos nós que precisamos ser principalmente trabalhados, porque as nossas crianças e jovens já estão nascendo, né? Já estão reencarnando muito mais tolerantes do que nós. E é isso que a gente tenta passar para eles, para os nossos evangelizandos, que a gente não precisa entender a diferença do outro, porque muitas vezes é difícil a gente entender o diferente quando a gente não passa por aquela situação. Mas eu não preciso entender, eu não preciso nem aceitar, se eu não quiser, mas eu preciso respeitar. E é isso que a gente tenta passar para eles, o respeito às diferenças. Então, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de poder contribuir. Espero que tenha sido bom, né, para a gente colaborar e refletir sobre o que nós íamos falar aqui hoje. Foi muito importante, porque a gente faz uma autoanálise quando está estudando, né, para
e vendo as fotos e revivendo momentos antigos, né, de trabalhos antigos, a gente vai fazendo uma autoanálise, né? Então, para nós também foi muito importante, muito positivo poder participar, e espero que para vocês também tenha sido bom. Eu vou começar com a Arlete, que é daqui da Casa da Redenção, que agradece profundamente a tua colaboração e sobre a tua experiência para a conscientização da futura humanidade e para os caminhos da doutrina espírita. O Christian aqui se manifesta, muito boas colocações, e eu vou te dar os nomes: Christian Félix, Sinara Santos, Noêmia Vieira, Gabriel França, Salvador Raimundo, Dani Nunes, Claise Rocha, Valdeci Guedes, Cristiane Scher, Luciane Bosenbecker e Alessandra Neri. Então, esse pessoal todo aí é colaborador da Nova Esperança, e na sua grande maioria são os evangelizadores que fazem esse trabalho extraordinário na nossa evangelização. Dedicadíssimos, maravilhosos. É emocionante ver a dedicação desses trabalhadores da Nova Esperança. Eu tenho que dar um testemunho, né? Como eu sou espírita pentecostal, eu dou testemunho. Porque essa rica experiência, né, essa sementeira Nova Esperança, que sabemos da aproximação do Zé Grosso na instrumentação desses trabalhadores, e identifico plenamente a presença do Zé Grosso, porque ele é um trabalhador pelas novas gerações. Ele tem acrescentado em várias regiões desse país farta colaboração, e em particular aí com vocês nessa experiência. Certamente há outros componentes espirituais. E construir, né? Porque, na realidade, olha, tu fez um e-book, né? Essa palestra ficou um livro vivo, né? Das possibilidades da experimentação, que é o que falta a nós espíritas experimentar, né? Não colocar em lugares comuns ou quadradinhos, que eu chamo, que às vezes sempre foi assim. Enquanto tu falava, estava conversando com alguns aqui presentes, né? Meu primo, a esposa dele, e daí eu digo, na nossa época, né? Não faz muito, confesso, né? A gente tinha que ir atrás das informações, e nem sempre eram as mais corretas, porque não se tinha o hábito de elucidar as problemáticas das relações humanas, nem dentro de casa, e muito menos fora, porque a gente ia na escola, era conteudista, né? Te dava as lições, tu decorava, nem sabia, decorava. E hoje não. Hoje a escola, você como professora sabe, que tem que se repensar a metodologia profundamente. E como tu é ministra da evangelização na Casa Espírita, então tu tem essas experiências, né? Olha a constelação estelar que levaram aí para essa casa, dessas individualidades únicas, né? E que estão sobre a proteção do Nova Esperança, porque são cidadãos que vão ocupar algumas funções ou não cabe nos, como tu bem colocaste, porque às vezes a gente olha, né? E a gente já vai depreciando o indivíduo que está na nossa frente, que acha que é incapaz. Esse aí pensa, não tem condições. Né? Então, assim, olha, eu estou emocionado pela tua lucidez, que às vezes a emoção é importante, mas ter a razão precisa ser planificada pela lucidez, de precificar de acordo com o que nos propomos apresentar. E tu conseguiu trazer, aliás, né? Vocês são uma rica experiência, espero que outras instituições possam se espelhar. Claro que eu vou... É importante dizer que a gente não é perfeito, né? A gente erra bastante, a gente tem experiências que não são tão boas, mas a gente está sempre tentando acertar. E é isso muito... os evangelizadores da nossa casa são pessoas muito dedicadas e têm um grande amor pela evangelização, né, que é o carro-chefe da nossa casa. Então, a gente vai aprendendo,
vai acertando, vai errando, vai aprendendo com os erros, né? E quando a gente acerta, é bom que a gente possa dividir com os outros o que a gente conseguiu acertar, né? E até os erros. Com certeza. Então, Kelly, assim, o que a gente identifica é justamente essa riqueza e essa que é muito particular, mas a gente tem que entender que a renovação do tecido social no aspecto do movimento espírita começa com essas pequenas, vamos dizer assim, experienciações. Sim. Parece, porque às vezes a gente reclama do todo, né? Quando a gente olha para o todo, a gente diz, não tem jeito. Estamos uma igreja, né? No sentido que a gente não está conseguindo fazer luz com os ensinos que os Espíritos nos dão, né? É para nós ir para além, né? E é isso que vocês fazem muito bem. E daí eu também já vou aproveitar que ainda estamos ao vivo e talvez muitos dos teus pupilos, né, da evangelização, evangelizadores, direção, contamos com uma participação de outras personalidades da instituição no canal da Casa da Redenção, porque a nossa instituição inverteu os polos. Hoje nós somos 99,9 online. E o presencial também aumentou no sentido que nós estamos trabalhando o trabalho social, nós trabalhamos com o egresso do regime prisional, então aumentou 2 turnos. Dá a impressão que não se faz nada, mas tentamos fazer com os acertos e erros. Dá uma trabalheira. A nossa experiência tem sido essa. E para a gente poder ter continuidade na tarefa social, a gente tem que buscar sustentação onde? No espiritual. E o espiritual eu preciso, então, de contar com os colaboradores, como a Kelly e tantos outros. Logo mais às 18 horas está o Alexandre Cólvora conosco, colaborando também. Então, eu já estou passando, depois eu mando o link, você multiplica ali. Sim. Ele já está me pedindo, mas ele, olha, caiu fora do ar o sistema, ele não sabe o que eu estou apanhando. Mas vamos resolver. Então, dito isso, assim, nossa gratidão, um abraço a todos os trabalhadores ali, e eu te solicito que tu faça a prece final para nós fechar o canal. Daí. Então, só nos resta agradecer por esses momentos de reflexão, esses momentos de autoanálise, em que a gente pode olhar para dentro de nós mesmos e ver quem nós queremos ser amanhã, que exemplo nós queremos deixar para as nossas crianças e para os nossos jovens. Então, agradecidos por esses momentos em que falamos sobre coisas boas, né, de energias boas, trocamos energias, trocamos palavras positivas. Agradecidos por esses momentos, nós pedimos a Jesus que continue nos abençoando, abençoando o Centro Espírita Casa da Redenção, a Casa Espírita Nova Esperança, todos os trabalhadores das duas casas, que abençoe o movimento espírita como um todo no Brasil, para que cada vez mais pessoas possam ser beneficiadas com essa mensagem maravilhosa e renovadora do nosso Mestre Jesus, através das casas espíritas. Que Jesus abençoe a todos nós e que nos mantenha perseverantes na tarefa, perseverantes na causa. Que assim seja. Que assim seja. Vou fechar o canal.